Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu estou aqui, né, para retomar a nossa aula sobre vaidade. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Eclesiastes capítulo 1, versículo 2, amém? O primeiro vídeo do ano foi falando sobre a vaidade de Saul. E eu ainda vou concluir esse estudo, né? Que depois disso eu vou estar falando sobre a vaidade de Davi e, consequentemente, de Salomão. Mas no dia de hoje eu gostaria de voltar ao primeiro estudo que foi sobre vaidade, para que vocês entendam o que aconteceu e o que acontece até os dias de hoje. Estava eu cantando esse louvor aí, do Tudo é Vaidade, de Anderson Freire. Por que eu começo sempre com esse louvor? Porque esse louvor é um hino tema, né? E é interessante, quando eu vou cantar essa música, Deus sempre fala comigo uma coisa nova, né? Sobre a questão de vaidades. Irmãos, para começo de conversa, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, como Jesus mesmo falou. Então, aquele que fala que não tem vaidade, já está pecando, porque falou que não tem o pecado, que é o sétimo pecado capital. Nós aprendemos no primeiro dia de aula sobre a vaidade, sobre os 7 pecados capitais, que são a gula, a avareza, a luxúria, a ira, a inveja, a preguiça e o orgulho ou vaidade. Como vocês podem perceber, os 7 pecados capitais, eles de alguma forma estão conosco todos os dias. Que seja por meio de uma conversa com um amigo seu, que seja por meio das suas atitudes no dia a dia, que seja por meio da sua fome, até mesmo da sua fome, que seja por meio do seu cansaço, que seja por meio da sua raiva. Então, tipo assim, a palavra de Deus vai dizer que isso daí faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Só que não permita que esses, principalmente o desejo não, a ira te contamine e que o sol, e ai de você se o sol da justiça raiar. Que sol que é esse? Que sol que é esse? Esse é o questionamento de muitas pessoas. Esse sol é quando Jesus voltar e levar a sua igreja. Ai de você, se Jesus voltar e você permanecer irado com o seu irmão, você não sobe, você permanece aqui na terra. Muitos são aqueles que não acreditam no céu e no inferno, mas só que a questão não é essa. A questão é que um dia, se você ler a Bíblia, você vai saber, você vai entender e tem essa ciência de que existe o céu e o inferno. Então você acredita no sol da justiça. Se você acredita no sol da justiça, não deixe, não permite que esse sentimento ruim, porque a ira é uma coisa muito ruim. Hoje nós estamos falando sobre vaidade. Em um outro momento eu gostaria de estar explicando cada um desses pecados. Por quê? É interessante que isso daí dá bons estudos, hein, gente? Pessoas morreram por causa desses pecados. Principalmente Salomão. Salomão, vocês vão ver que Salomão ele morreu por causa do pecado da idolatria. E o que é o pecado da idolatria? Vocês irão descobrir mais pra frente, tá bom? Amém? Não é que eu não sei não, eu sei, mas só que isso daí é um outro estudo.
Agora, voltando aqui para o 7º pecado capital, que é o orgulho ou a vaidade. Eclesiastes capítulo 1, versículo 2, vai falar sobre isso que eu acabei de cantar e eu acabei de falar no começo desse vídeo. Mas antes de darmos sequência, gostaria de falar algumas considerações preliminares do que você vai ver em Eclesiastes ou o Pregador, o livro do rei Salomão. O título desse livro, no Antigo Testamento, em hebraico, é Coelat, derivado de eu não sei falar em hebraico, tá? Amém? Reunir-se, o significado é isso, em hebraico. O que significa aquele que reúne uma assembleia e lhe dirige a palavra. Este termo ocorre 7 vezes no livro e seu significado é traduzido por pregador ou mestre. Embora não esteja explícito no livro, Salomão foi quem escreveu. Foi ao decorrer deste livro aos indícios que comprovam que ele é o autor e também porque se sabe que Salomão reunia uma assembleia e discursava diante dela. Amém? Então, o que isso significa? Quando você abre lá em Eclesiastes, o abençoado aqui sumiu, não sei porquê, eu estava lendo em 1 Reis e acabei perdendo aqui. A Bíblia Nova um dia eu encontro. Amém, achei. Aqui em Eclesiastes capítulo 1, versículo 12, diz assim: Eu, o pregador, fui rei sobre Israel, em Jerusalém, e apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com a sabedoria de que tudo sucede debaixo do céu. Esta enfadonha preocupação deu Deus aos filhos dos homens para nela exercitar, atentar para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Aquilo que é torto não se pode endireitar, aquilo que falta não se pode calcular. Falei com o meu coração, dizendo: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que houve antes de mim em Jerusalém. E o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e o conhecimento. Amém? Quando vocês conhecem a história de Salomão, quem conhece Salomão vai saber que Salomão ele foi o homem mais sábio e mais rico da face da terra. Nem houve e nem haverá tal homem que seja tão sábio e tão rico quanto Salomão foi. Salomão, vocês vão ver, mais para frente eu vou estar falando, explicando, né, como que foi exatamente essas riquezas e essa sabedoria, mas a sabedoria em especial foi pedida para Deus, por Deus, né? Porque Salomão, ele era novo quando seu pai faleceu e teve que assumir a frente. Porque o que acontece? O filho mais velho de Davi tinha se corrompido. E então, seu irmão, né? O irmão mais velho de Salomão era... eu esqueci o nome do irmão, mas vai estar aí escrito. Mas só que eu sei que o próximo, né, que era todos os filhos de Davi eram formosos, assim como Davi era. Agora imagina, se o pai já era lindo, imagina os filhos. Aí beleza. E as mães também eram muito lindas e maravilhosas, formosas, né? Aí beleza. O que acontece? Absalão agora seria o rei sobre Israel. Só que Absalão teve um desejo no coração de crescer
de empinar o nariz e ouviu Aitofel, que era o inimigo inimigo de Davi, e que em outrora era o conselheiro do rei Davi. Então, quando ele ouve a Aitofel, ele acaba se corrompendo e acaba até se deitando com a primeira esposa de Davi, Mical. Então, tipo assim, ele fez muito o que era mal perante os olhos do Senhor, e ele nem acabou sendo rei, ele morreu antes disso. Então, Davi morre e agora quem é rei sobre Israel é Salomão. Davi, ele teve várias mulheres, ele teve vários filhos, só que o único filho que seria... Tinham 3 filhos que estavam... que seriam rei sobre Israel. Entre eles seria o mais velho, que eu esqueci o nome, oh meu Deus, Absalão e Salomão. Esses mais velhos, eles eram, porque Absalão também era um dos mais velhos, eles eram os filhos, assim, da juventude de Davi. E Salomão foi o filho da velhice de Davi. Salomão, ele foi, embora os outros irmãos dele fossem filhos de mulheres, de rainhas, de princesas, né? A Salomão, em especial, ele era o filho de Betseba. Para quem não conhece essa história, eu não vou falar agora porque não vem ao caso, mas só que Davi, entre todas as mulheres que ele tinha, embora ele, de maneira errada, conquistasse as mulheres, ele tinha um amor muito grande por Betseba. E embora Betseba não fosse a rainha, porque a rainha era a primeira esposa, seria Mical, mas só que no caso foi Abigail, se eu não me engano. Ou Abigail, ou... Ai, eu sempre esqueço o nome da outra. Uma das primeiras mulheres de Davi. Mas, enfim. Essas mulheres não se deitavam com Davi mais. E a única que se deitava com Davi era Betseba. Então, o seu amor por Betseba fez com que o seu filho fosse rei sobre Israel. E agora você vai ver que Salomão, embora sendo o mais novo da casa, ele era o filho da velhice de Davi, ele teve vários privilégios. E no momento em que Salomão teve a sabedoria, recebeu a sabedoria de Deus, ele foi recebendo riquezas e mais riquezas. E eu acho que, se não me engano, em Crônicas ou em 2 Reis, ou 1 Reis, não me lembro muito bem, 1 Reis. 1 Reis fala sobre Davi e Salomão, e depois vai ser 1 Crônicas, 2 Crônicas, que vai falar sobre Davi e Salomão novamente. Amém? Quando isso acontece, Salomão percebe, nota-se, que que ele tinha muitas riquezas, que ele tinha tudo. Só que teve uma coisa que Salomão fez e que desagradou a Deus. Então, no momento em que ele fez isso, que ele corrompeu o seu coração, se entregando às vontades dos outros deuses, à idolatria, ele percebeu que estava sendo vaidoso. E aí é no momento em que ele escreve o livro de Eclesiastes, ou Pregador. Ele se reunia, né, como foi falado nas considerações preliminares, que ele se reunia com os conselheiros, com os magos, com todos, para poder falar e ministrar a palavra de Deus. No momento em que ele estava ministrando, ele falava assim: do que adianta o homem ter tudo e perder a sua salvação? Salomão, talvez, não tenha perdido a salvação. Mais para frente a gente vai entender melhor o que aconteceu com Salomão. E após a morte dele,
e após a morte dele e antes da morte dele. Mas, se eu não me engano, Salomão, ele foi salvo. Foi salvo porque ele reconheceu que estava sendo errado, pediu perdão a Deus e após isso ele morreu. Eu não vou me lembrar agora a forma que Salomão morreu, se foi através da velhice, assim como era seu pai, se foi num tempo de paz ou num tempo de guerra. Mas o que importa, gente, é que em todas essas coisas, Deus não rejeitou Salomão. E Deus cumpriu a promessa, tem cumprido a promessa que Deus fez para com o seu filho, Salomão. É lindo a história, é muito linda a história desses reis. Eu acho que uma das pessoas que mais erraram e que mais você vê que Deus amou. Por quê? Não pela forma que eles erraram, mas pelo que eles faziam para Deus. Porque não adianta você orar, você pregar e não viver. Davi, Salomão e tantos outros, eles pregavam, falavam aquilo que eles estavam vivendo. E no momento em que Davi faz o salmo, principalmente, você vai ver que Davi, ele faz ele confessa várias coisas. Em Salmos, você vai ver que Davi, ele agora está sendo uma tipologia de Jesus. Quando Jesus chega até lá na cruz e fala, Pai, antes da cruz, desculpa. Quando Jesus vê os seus inimigos e fala, se for possível, afasta de mim esse cálice. E Davi falava isso também, só que de uma maneira diferente. Livra-me, Senhor, daqueles que me perseguem, daqueles que me oprimem. Davi viveu em meio a muito sofrimento na sua juventude. E agora, quando ele era mais velho, ele acaba corrompendo o seu coração. Mas mesmo assim, Deus cumpre o que promete na vida dele. E até mesmo aos dias de hoje. Agora, já pensou você, que sempre errou, que todas as vezes a sua vida esteve com pensamentos pérfidos e acabou se entregando ao mundo das drogas, da violência, da prostituição, e mesmo assim Jesus chega e com os braços abertos te fala, eu te amo, filho, vem pra mim, só vem. Deus te ama dessa forma, irmãos. Não permita que os seus desejos falem mais alto, os desejos da carne falam mais alto do que Deus falando com você. Muitas das vezes eu saio da minha casa e falo assim para Deus, Deus, fala comigo por meio dos profetas. E é engraçado que Deus pega e fala assim, eu não vou falar, sabe por quê? Porque você me ouve. Eu não preciso usar o vaso sabendo que você já me ouve. Mas só que tem algumas situações que é necessário que Deus use lá o vaso para falar comigo. Sabe por quê? Porque às vezes a gente, por mais que nós pedimos e sabemos que Deus nos ama, muitas das vezes a gente quer ver essa prova de amor. Eu não sei se eu nunca passei por situações de um relacionamento entre homem e mulher, mas só que eu sei assim, que é que nem aquela música lá que fala, estou apaixonado como eu era adolescente, aleluia, meu corpo está tremendo, não controlo a vontade de gritar, então eu vou gritar. Estou amando, que delícia está sendo, de euforia, a alegria é mais forte do que eu. Ver as promessas se cumprindo cada dia. Essa vida tá chegando a hora e eu vou encontrar o meu amor no céu. Tá, enfim. O que quer dizer? Não precisa
Deus mostrar o seu amor por você através das outras pessoas. Mas às vezes é necessário que você ouça outros falando do que aquele que está todo dia com você e fala. Porque ele te conhece. Ele te conhece e sabe que você não vai aceitar se vir de uma pessoa que você já conhece. Então ele usa outro que nem te conhece, para mostrar que ele é Deus na sua vida e que se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. E é essa palavra que eu gostaria de estar passando para vocês. Em Eclesiastes capítulo 1, versículo 2, que diz: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Se porventura você dá honra a quem merece honra e humilha aqueles que são menosprezados pela sociedade, você está errado, está fazendo acepção de pessoas e Deus não se agrada disso. Faça a vontade de Deus acima de todas as coisas que existem debaixo do céu. E o Senhor te recompensará com bênçãos e mais bênçãos. Amém? Que Deus os abençoe.